Oi, Eduardo, talvez você não saiba, mas eu preciso te agradecer. Eu não venho aqui para defender o meu marido, o Venâncio Moura, até porque ele tem 30 anos dentro do serviço público, servindo e protegendo o Rio de Janeiro. A história dele já fala por si só. Eu venho aqui como cidadã, como mulher, como testemunha de tudo que eu acompanhei desde que essa história política começou. No dia da convenção, eu pude presenciar pessoalmente o jogo de bastidor articulado entre a diretoria do partido e o senhor. Uma postura que se mostrou totalmente frágil, sem princípios e sem palavra. O Venâncio recebeu uma ligação no dia anterior do próprio Ciro, que trabalha no DC, falando para ele estar lá de manhã, às 10 horas, e procurá-lo, munido de documentos para poder formalizar toda a situação dele. A gente foi e nada disso aconteceu. A gente ficou 4 horas lá dentro, conversando, ouvindo muita história fiada, muitas coisas que a gente nem gostaria de ter ouvido, mas a gente ouviu. No final de tudo, ele foi meio que empurrando a gente pro elevador porque algo estava para acontecer ali. Depois, quando a gente desceu, a gente entendeu que tinha uma comitiva de carros oficiais lá embaixo, seus carros. A gente entendeu tudo. E mais tarde eu vi pela internet todas as fotos do seu almoço de negócios com o Renato Cozzolino. Acho perfeito. Partidos fazem coligações. Só não entendo que coligação foi essa, feita às pressas, a portas fechadas, já que todos os candidatos do partido tiveram que evacuar a sede do DC, enquanto vocês estavam lá em cima fazendo tudo aquilo que a gente viu nos vídeos. Mas já está nomeado o primeiro secretário do governo, Eduardo Paes, Renato Cozzolino! Estranho, né? Mas voltando aqui, teve uma pessoa lá do DC que depois que toda aquela encenação que eles fizeram lá acabou, ele olhou para minha filha de 24 anos e perguntou: e aí? O que você achou de tudo isso? E ela deu uma resposta simples e precisa para o seu Aldemar Furtado. Lá em casa a gente tem o hábito de entender que todas as coisas acontecem com o propósito de Deus. E sabe, depois de eu presenciar toda essa aula de politicagem, que isso não é política, né? Eu passei a viver dias de ainda mais intimidade com Deus. Eu fui entender por que dele permitir todo esse turbilhão desde que o Venâncio aceitou o convite para servir e proteger o Rio de Janeiro, vindo como vice-governador. E a resposta que eu recebi não foi um raio vindo dos céus, não, nem aquela ventania que veio sem aviso da Defesa Civil. A mensagem é a seguinte: perseguição não é derrota. Perseguição é envio. Sabe para quem ficou feito tudo isso, Eduardo? Para quem agiu com desespero, com pavor nos bastidores, como que a gente presenciou. Não teve a intenção de enfraquecer a candidatura de Garotinho, como ele afirma agora? A candidatura dele já é fraquinha, tadinho. Mas se eu puder enfraquecer mais, eu enfraqueço. E fica perguntando de quem que vocês têm mais medo? É do Garotinho? É do Coronel Moura? Ou é dos dois juntos? É impressionante ver a pressa em vocês buscarem conveniências e palanques religiosos quando o momento aperta. Não foram vocês que estavam lá na Avenida do Carnaval esse ano, botando os cristãos dentro de uma latinha de conserva? Acho que foram. E Acadêmicos de Niterói entra na reta final do desfile nesse setor, retratando o terceiro mandato de Lula como presidente da República, enaltecendo a defesa da soberania nacional. Olha os conservadores aí numa lata de conserva. Deixa eu falar uma coisa: coerência não se compra. O Venâncio pode cuidar da segurança pública do Rio como vice-governador ou não, em qualquer outra posição, porque a autoridade moral não vem de uma cadeira negociada na calada da noite, da tarde, né? E outra, ele é caveira, não é covarde. Eduardo, Deus está usando essa atitude de vocês para levar a história do Venâncio a um patamar ainda maior. Eu não sei se você sabe, por isso que eu queria agradecer a vocês. Independentemente de cargo, o compromisso dele com o Rio de Janeiro não diminuiu em nada. E se vocês têm curiosidade em saber como ele está depois de tudo isso, deixa eu contar para vocês. Ele acorda todo dia agradecendo a Deus por estar vivo, com saúde. Faz o treino dele muito forte, por sinal, bração, trapézio. Dorme como uma pedra, joga o futebol dele, leva o neto pro torneio de futebol. Ou seja, vida normal e consciência limpa. Consciência limpa. Vocês sabem o que é isso? Acho que não, né? Olhando pra trás, eu vejo que vocês não fizeram nada além do esperado vindo de vocês. De verdade. Nada além do esperado de quem coloca a política acima de valores. De palavra. A história já registrou repetidamente esse tipo de atitude num livro chamado Bíblia. Não sei se vocês já ouviram falar, que eu indico fortemente a leitura.